do dinheiro. Como é que você aplica o seu dinheiro aí quando sobra? É na poupança? Faz algum tipo de outra aplicação? Veja na reportagem hoje a nossa série no Balanço Geral. Conseguir guardar um dinheirinho na poupança é tudo de bom, não é mesmo? Bom, na verdade, depende. A poupança é sim uma forma de investir, mas de todas que existem hoje, é sem dúvidas a mais básica. Aquela que rende menos para a pessoa e, dependendo como está a inflação do país, pode até fazer o investidor perder dinheiro. No Brasil é a forma mais clássica de investir, né? Iniciou lá no tempo da família real, em 1800 e alguma coisa. Então isso é importante perceber que é um início para se fazer alguma coisa, mas depois que a poupança tem um volume, temos uma massa crítica, uma quantidade de dinheiro que é relevante, precisamos entrar num processo novo de diversificação de investimento. Se eu estiver numa condição de renda de classe média baixa, eu já estou um pouquinho mais prejudicado, dado que a inflação afeta mais bens, transportes, o que é de forma mais importante, né, dentro da cesta dessas pessoas. Então, de fato, quando a gente fala IPCA 6%, para a família de renda mais baixa, a inflação está um pouquinho mais alta. Então, de fato, se a gente deixar o dinheiro na poupança, provavelmente a gente vai estar perdendo poder de compra, ou seja, a gente vai comprar menos no futuro que a gente poderia comprar hoje. Começar a entender o mercado financeiro requer tempo, estudo. Mas hoje a internet, por exemplo, está cheia de conteúdos grátis para começar. Pode ser uma forma de sair da poupança e, através do aplicativo do banco ou de uma corretora, ir para investimentos com rendas maiores e que pagam quase o dobro, mas que muitas vezes precisam que o dinheiro fique um pouco mais de tempo parado. É o caso do CDB, onde a pessoa, digamos, empresta dinheiro para o banco, que depois devolve com juros em um prazo determinado. Quando a gente aumenta o volume do recurso e começa a estudar opções mais interessantes, mais rentáveis inclusive, né, CDB é o passo natural, porque ele reflete quase sempre 100% da Selic, que hoje está em quase 14%. Então, compare 6,17% ao ano de juros que a poupança rende contra uma Selic e um CDB que renderia, teoricamente, quase 14%. É uma boa diferença, mais do que o dobro, ainda que eu desconte dali o imposto de renda. Tem opções de renda fixa, com muito baixo risco, e você pode sacar, não com uma liquidez da poupança, né? Com uma liquidez um pouquinho menor, 2 dias, 3 dias, dependendo do fundo. Você consegue um rendimento maior e você consegue acompanhar, dado que esses fundos também fornecem informações em relação ao mercado. Então é importante ter essa comunicação. Na sequência, você tem algumas disponibilidades como CDBs, né, que são títulos ofertados pelos bancos privados, e você também tem outras opções como o próprio título público, também é uma opção importante. Então, acredito que esse seja o avanço, né, no rendimento maior, todavia o dinheiro tem que ficar um pouquinho mais congelado, né? Você vai poder sacar daqui 6 meses, talvez daqui a 1 ano. Outra forma que as pessoas encontram para investir o dinheiro é comprando imóveis. Mas aí, dificilmente essa aquisição é feita à vista. E é nesse momento que entram em cena outros meios, como, por exemplo, o financiamento e o consórcio. A gente tem algumas alternativas para adquirir esse imóvel hoje disponíveis no mercado financeiro. Uma delas é o consórcio, que se aplica mais a pessoas que não têm pressa para ter o bem, e a outra seria o financiamento, em que eu já adquiro esse bem de imediato. O consórcio ele tem uma característica de ter um prazo em comparação com o financiamento menor, na casa dos 120 meses ali normalmente, e quando a gente está falando de financiamento a gente já tem até 420 meses para pagar. A diferença que vai dar é que você vai ter uma parcela normalmente muito menor no financiamento, porque o prazo é bem mais longo. Por outro lado, tem uma diferença de custo. Enquanto num financiamento você pode pagar ali hoje mais ou menos na casa dos 10% de juros ao ano, numa carta de consórcio talvez você pague 10% de taxa de administração durante toda a vigência desse contrato. Então tem opções para quem tem pressa, para quem não tem pressa e com custos diferentes. A tabelinha para escolher entre consórcio e financiamento ficaria assim.
O consórcio é mais voltado para quem tem menos pressa ou melhor planejamento. O prazo para pagar toda a carta é bem mais curto, em média 10 anos. Mas, por isso, as parcelas podem ser um pouco maiores. E a quantidade de juros, ou a chamada taxa de administração, também é bem menor. Já o financiamento é para quem tem pressa e quer o bem o quanto antes. Mas o prazo é bem maior, chegando a 35 anos, com parcelas menores, mas juros bem mais elevados. Porém, vale lembrar, é possível fazer a amortização, ou seja, além da parcela do mês, pagar uma ou mais de trás para frente, para diminuir o prazo e os juros. O prazo ele pode ir até 420 meses, mas o prazo médio de quitação de um imóvel no Brasil está na casa dos 10, 11 anos. Então, são raras as pessoas que, de fato, ficam pagando um financiamento ali 30, 35 anos. Esse é o prazo médio hoje em que as pessoas que fazem um financiamento imobiliário pagam o teu financiamento. Em um país que está crescendo, com população sempre crescente, como ocorre com o Brasil ainda hoje, ainda que a taxas menores demográficas, mas ainda assim crescendo, importa sim avaliar o imóvel como uma opção. O que ocorre é que os imóveis podem, no médio e longo prazo, ter variações em relação ao seu preço inicial. Mas em um país saudável economicamente falando, o que ocorre é que esse preço de mercado tende a subir com o tempo. No caso do Silvino, desde 1987 que ele utiliza o consórcio, não apenas para imóveis, mas diversos tipos de bens. O que eu ganhava, eu não conseguia comprar uma moto à vista. E aí surgiu o consórcio. E aí, com pequenas parcelas, eu comecei a investir no consórcio. No 5º mês, eu fui contemplado. Aí, aquilo realizou a minha vida. Um jovem, né, com uma moto zero, na época, né? E a partir daí, eu não parei mais. Aí, eu sempre comprei. Terminei de pagar a moto, aí comprei o consórcio do carro, aí fui pagando. E aí, nisso, surgiu a ideia de investir em consórcio. Para ele, esse tipo de investimento foi a melhor opção para, aos poucos, realizar os sonhos. O motivo é simples. A taxa de administração, porque você paga 14% vamos supor, num consórcio, mas esses 14% são divididos em 60 meses, em 100 meses, em 200 meses. Então ele fica um juro baixíssimo. Na realidade não é juro, é só administração. E a partir do momento que você pagou mais ou menos 80% do valor do teu bem, você não paga mais taxa. Porque houve os reajustes do bem. Então você não está pagando mais taxa, aí você está pagando só o teu investimento. Investir é preciso. Quanto a isso, todos que entendem do mercado financeiro concordam. O que é considerado menos saudável financeiramente é ter apenas um investimento, como um imóvel ou deixar tudo na poupança. O segredo é diversificar, criar várias cestas, por menor que seja o valor colocado em cada uma delas. E lembrando, quanto mais cedo começarem os investimentos, melhor. A gente fala hoje para você conseguir viver com o teu dinheiro em si, né? Você precisa pelo menos ter entre 26 a 46 salários depositados. O quanto você ganha hoje tem em depósito, isso vai te gerar um rendimento para você ter uma vida tranquila. Então, ao longo do tempo, é necessário buscar essa poupança. Muitas pessoas fazem a partir de imóveis, a partir de aquisições, né? Muitas pessoas compram veículos, né? Esse é um ponto importante também, né? Aquela discussão, vale a pena comprar um veículo? Talvez sim, talvez não, dependendo do seu comportamento financeiro. O fato de você pagar uma parcela mensal do veículo é uma forma de você guardar o dinheiro na forma de um bem, por mais que ele deprecie, né? Por mais que ele perca valor. Então, de fato, é necessário ter esse comprometimento. Um brasileiro médio vive em torno de 70 a 80 anos. Correto? Então significa que alguém que começa a trabalhar com seus 17, 18 anos, ele vai poder gozar e viver a vida por mais 60 anos tranquilamente, além daquilo que ele já viveu. Portanto, se iniciar muito cedo, significa que também muito cedo ele vai perceber a acumulação do capital no longo prazo. O grande segredo, a maior força do universo, como disse já o Einstein, é a força dos juros compostos. Por quê? 2% ao mês de juros significa, no final de um ano, mais de 25,68% de juros acumulados. Isso é muito importante. Por quê? Porque ao colocarmos um recurso 1 mês, 2 meses, 3 meses, durante um ano pode parecer que aquilo que eu ganho é muito pouco.
Mas imagine que isso, somado e acumulado ao longo de mais 5, mais 10 ou mais 20 anos, vira um volume de recursos que é importante e vai garantir para o investidor uma tranquilidade e o que a gente chama de independência financeira. Tá aí a nossa série Cuidando do Seu Bolso, mais uma reportagem. E amanhã você não pode perder, porque amanhã nós vamos falar sobre aposentadoria. Quem tá planejando aí a sua aposentadoria, guardar um dinheirinho pensando no futuro. Veja o trechinho da reportagem, vai. O sonho de todo investidor é ver as suas escolhas no mercado financeiro trazendo resultados, gerando lucros. Mas isso nem sempre, ou melhor, quase nunca, é rápido e nem fácil. Um exemplo disso é o João. Quem vê hoje o empresário do ramo de consórcios imobiliários comandando ao lado de outros 2 sócios, uma empresa com 25 colaboradores e que figura entre as que mais vendem dentro de um grupo para todo o Brasil, nem imagina tudo que esse cara já fez. Eu morava numa casa de eternite, no fundo da casa da minha avó, e hoje tudo que a gente está vivendo, cara, é fantástico e é fruto puramente do empreendedorismo e da educação. É o que a gente acredita, o que a gente prega aqui para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Você não pode perder a reportagem de amanhã do Balanço Geral da nossa série de reportagens. Tá ficando bonita, hein?